Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês uma continuação das carteiras recomendadas, especialmente da Clear, e hoje para o mês de março. Claro, a atualização que eles fazem aqui é sempre basicamente ali um mês atrasado, mas de qualquer forma eu acho muito interessante nós termos a noção do que os especialistas estão olhando e quais as perspectivas que eles têm para algumas empresas que nós temos na nossa bolsa de valores. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para a gente começar, vou trazer vocês aqui primeiro para um vídeo que eu fiz sobre a carteira do mês de fevereiro de 2023 e claro, eu vou mostrar aqui o que havia na carteira até então. Então, olhando aqui, nós tínhamos KNRI, XPMOLs, tínhamos YouTube, NBR, CEMIG, Itaúsa, Bradespar e Vivo. Esse era o portfólio que nós tínhamos antes. E, claro, você já deve estar curioso para saber se houve alguma alteração, o que mudou basicamente aqui. E trazendo vocês exatamente para a carteira, sem mais delongas aqui. Basicamente, essa daqui é a carteira que nós temos hoje para o mês de março. E, claro, essa carteira vai servir também para o mês de abril, porque a atualização que aqui a Clear fez, como eu falei, ela tem sempre um delay de um mês para o outro para ela poder ser formada, mas essa carteira ela não deixa de ter a sua recomendação forte. Tanto é que eles colocam aqui, basicamente, para a gente, primeiro, o preço de hoje. E eles colocam aqui do lado o preço justo que eles consideram para esse ativo. Claro, sempre considerando aqui o upside, que seria o quanto de ganho nós poderíamos ter. E eles colocam basicamente aqui nessa tabela do lado e também, claro, a recomendação de compra. Olhando especificamente para cada ativo, nós vamos enxergar que KNRI se manteve. E o Itaú, na verdade, também se manteve, NBR também se manteve, mas aqui nós temos uma curiosidade que não é, acredito, novidade para ninguém, mas a EDP ela fez uma proposta de OPA, que seria uma oferta pública para aquisição das suas ações, basicamente para que ela feche capital aqui no Brasil e ela deixe, de uma certa maneira, de operar com base nas dívidas aqui do próprio Brasil. E, claro, a EDP, que é a Energias de Portugal, ela imaginou que é muito mais interessante tomar dívida em euro e aplicar esse dinheiro aqui no Brasil do que tomar dívida em reais e, com base na nossa taxa de juros muito alta, fazer com que os lucros acabem sendo menores. Então, eles decidiram fazer isso. Claro, hoje nós temos já uma proposta de preço justo de R$24. Então, hoje, muito me causa estranheza nós mantermos uma forma de recomendação de compra desse ativo. Claro, se você enxergar que hoje você compra esse ativo por alguma coisa na casa dos seus R$21, R$22 e nós teremos provavelmente essa OPA por 24, você acaba ganhando um certo dinheiro. Só que eu particularmente não vejo um racional tão interessante de você deixar esse dinheiro parado até essa OPA ela ser decidida, e pode ser que ainda que essa OPA venha a sair, pode ser que ela demore tanto que esse dinheiro parado talvez ele não seja tão rentável, mesmo que você consiga ganhar alguns percentuais aqui em relação ao preço justo que você tem nessa ação, até porque provavelmente ela não vai divulgar mais dividendos, ela vai reter muito ali do seu lucro, provavelmente para distribuir para a própria EDP Portugal quando ela fechar o capital. Aqui a CEMIG, como eu comentei no vídeo anterior, saiu a Transmissora Paulista e ficou aqui a CEMIG. Claro, eu acredito que foi uma alteração bastante significativa, interessante, afinal de contas, quando você tem uma carteira que deve, ou pelo menos propõe-se a pagar dividendos para os seus acionistas, ou para aquelas pessoas que assinam essa carteira, e até mesmo para a Clear, que disponibiliza isso de forma gratuita, eles querem uma empresa que pague dividendos. Tanto é que, se nós olharmos aqui, o yield esperado que nós temos aqui na CEMIG é de quase 15%. Já na Transmissora Paulista, esse yield, talvez aqui em 2023, ele não consiga chegar aos seus 6, 7%. Por que disso? Primeiro, nós temos uma questão do RBSE, que especialmente a partir do segundo semestre desse ano, que ele vai ter um ganho relevante, mas eu particularmente enxergo que com os leilões de transmissão de energia que nós teremos nesse ano, a Transmissão Paulista provavelmente ela vai se projetar nessas aquisições para que ela consiga manter um certo crescimento na empresa e, claro, trazer mais RAPs para dentro da própria empresa e, de certa maneira, trazer lucro para os seus acionistas. E essa RAP seria a receita anual permitida, que basicamente é um valor pago para a empresa para que ela mantenha as linhas de transmissão operantes. Então, talvez não investindo no seu acionista, não trazendo um retorno para o seu acionista em forma de dividendos,
dividendos, juros sobre capital próprio, ou até mesmo na forma de recompra de ações, mas na verdade, aplicando esse dinheiro na própria empresa, eu particularmente fico bastante tranquilo. E claro, é interessante você notar também que a Transmissora Paulista, por mais que ela não seja o momento aqui da gente falar especificamente dessa empresa, mas é interessante lembrar que ela tem uma política de dividendos de 75% do seu lucro, basicamente seu lucro líquido ali, que eles têm uma forma de contabilidade um pouco diferente. Já a CEMIG, ela tem uma forma de remuneração de seus acionistas que é de 50% do seu lucro líquido. Então, se pegarmos a política remuneratória de cada uma dessas empresas, é interessante você notar se, no longo prazo, essas empresas, por mais que elas tenham payouts diferentes, qual que pode te remunerar melhor? Eu particularmente hoje para minha carteira escolhi Transmissora Paulista, mas claro, CEMIG é uma ótima empresa e eu consideraria, claro, incluí-la na minha carteira, desde que ela tivesse alguns indicadores operacionais um pouco mais interessantes e não tivesse o dedo do governo. Mas se você não é uma pessoa que se preocupa tanto com o dedo do governo e acha que na verdade a CEMIG pode até ser privatizada, eu particularmente enxergaria essa ação com bons olhos. Agora, outra ação que se manteve aqui na carteira foi a BRAP, que é a Bradespar, que basicamente é uma holding que só tem Vale no seu portfólio. Claro, eu acho, e como eu disse em todos os meus outros vídeos, a escolha por Bradespar é uma forma muito inteligente de remunerar a própria carteira. Por quê? A Vale, ela sim é uma ação muito mais líquida. No entanto, quando nós olhamos para uma questão exclusivamente de dividendos, eu particularmente enxergo a Bradespar muito melhor. Por quê? Por mais que ela tenha um desconto de holding e ela seja de uma certa maneira ineficiente, porque a Vale ela me paga um determinado valor e esse valor dentro da Bradespar tem ali os seus impostos, tem ali o pessoal que precisa remunerar, tem tudo isso. Então já é descontado um determinado valor desse dividendo que acaba vindo para a Bradespar. Mas de uma certa maneira, por conta da sua cotação e por conta desse desconto de holding, nós temos um yield bastante interessante, que hoje projetado aqui, nós temos alguma coisa na casa dos seus 11,3%. E claro, eu acho muito, muito interessante, desde que você considere duas coisas. Primeiro, nós provavelmente teremos uma oscilação em 2023 do minério de ferro, tanto para cima quanto para baixo. Na verdade, nós não temos exatamente como definir, porque muito da demanda a respeito do minério de ferro vem da China, e quem, no final das contas, acaba ditando ou tendo uma certa forma de manipulação do valor do minério é a própria China. Então, nós ficamos muito presos ali, o que a economia chinesa vai fazer e quais os planos ali de estruturação da própria economia, do PIB também, que eles pretendem aumentar bastante ainda nesse ano. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com isso. Segundo, a Bradespar ela já fez um movimento de desfazer-se de algumas ações da Vale por meio da, vamos dizer assim, doação dessas ações da Vale para os seus acionistas. Então, quando você tem, por exemplo, uma ação da Bradespar que custa aqui seus R$ 29, você teria que pegar basicamente 3 ações aqui da Bradespar para dar uma de Vale que está custando lá perto dos seus R$ 80. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, olha, a cada 3 ações de Bradespar, nós vamos te dar uma de Vale. E claro, ali eles fizeram um desconto do valor e depois devolver esse valor para o acionista, mas de uma certa maneira eles podem fazer isso. Eu particularmente não acho tão interessante fazer isso, porque nós perdemos o desconto de holding e ficamos com uma ação da Vale, que era o que a gente não queria, exatamente por isso fomos para a Bradespar, mas sabendo desses dois riscos, primeiro a oscilação do minério e a questão da China, e essa também questão de eles darem as ações da Vale, se eventualmente eles acharem que essa é uma forma mais razoável de remunerar seu acionista, talvez seja interessante colocar essa ação no seu portfólio. O que eu gostei muito, e especialmente eu acho que essa é uma parte que eles me ouviram finalmente. Claro, eu sei que o canal é pequeno, é uma brincadeira, mas eu sempre comentei aqui que ter Itaú, e eles tinham Itaúsa também aqui na carteira, era uma coisa praticamente inconcebível. Afinal de contas, nós estaríamos de formas diferentes, primeiro com o Itaú e depois com o Itaúsa, expostos ao mesmo risco que é o Itaú. Então, claro, o Itaú ele se mostrou um banco extremamente sólido e resiliente a diversas crises, tanto é que a da Americanas, que foi a mais recente, ele passou praticamente sem sentir nenhum solavanco. E na verdade, quando olhamos para outros bancos, isso faz sim do Itaú ser o principal e o melhor de todos os bancos que nós temos aqui no Brasil. Agora, suponhamos que a situação fosse inversa, o Itaú fosse o único a sofrer e todos os bancos se mantivessem bem. Então, nós teríamos aqui nessa carteira uma dupla penalização. Primeiro,
por meio do Itaú e depois por meio de Itaúsa. Talvez a Itaúsa ela não caísse tanto porque tem outras empresas ali no seu portfólio, mas quando nós olhamos para dentro da questão de quanto que o Itaú representa para a lucratividade da Itaúsa, a gente poderia então concluir que, de uma certa maneira, nós estaríamos expostos sobremaneira numa única empresa, só que por meio de papéis diferentes, trazendo a nossa posição, e aqui eles recomendam, por exemplo, que essa posição aqui da empresa, ela se mantenha alta, ela se mantenha bastante resiliente. Aqui eles colocam uma divisão basicamente equânime entre todas elas. Agora, com a exclusão da Itaúsa, eles fizeram a inclusão da Minerva Foods. Eu particularmente achei interessante, afinal de contas estamos falando aqui uma parte de proteína animal, estamos falando muito aqui de uma empresa que exporta a sua mercadoria e claro, tem a participação também aqui no mercado interno. No entanto, quando olhamos para uma carteira que de uma certa maneira tem exposição já em dólar por meio da Bradespar, eu particularmente não sei se seria tão interessante olharmos aqui para a Minerva Foods, especialmente porque dentro da questão de varejo, dentro da questão de comércio, nós estamos disputando para ver quem paga mais barato por um determinado produto. Afinal de contas, o consumidor ou até mesmo a empresa que vai comprar aqui da Minerva, ela quer pagar menos. Então, as margens dessas empresas elas acabam sendo muito comprimidas, mesmo que a exposição em dólar seja razoável. Então, eu não colocaria essa empresa no meu portfólio, a não ser que eu enxergue de uma forma oportunística. Tanto é que exatamente essa foi a visão que eles colocaram aqui. Por quê? Se enxergarmos que temos um upside de 64% e olhando para o resto da carteira, nós não enxergamos um aumento tão significativo nas outras empresas que nós tínhamos, a não ser a B3, que foi uma outra também que foi incluída nesta carteira com a saída da Vivo, eu particularmente enxergaria aqui. O que a Clear está enxergando neste único momento? Existe uma oportunidade única em algumas empresas que foram bastante colocadas ali em xeque se sobreviveriam às crises, se elas teriam capacidade de mudar o seu negócio e se por conta das margens e a alta de juros aqui no Brasil, nós conseguiríamos ter uma forma lucrativa de negócio. E essas empresas elas se mostraram bastante resilientes nesse período todo, exatamente por isso que hoje eu enxergo que a Clear colocou estas duas empresas como uma forma oportunística de você alavancar o seu patrimônio. Tanto é que numa delas 64% e na outra 52,5% de upside, basicamente não previsto, porque não tem como prever se esse upside ele vai efetivamente ocorrer, mas é o que o mercado imagina que pode acontecer, é o que os analistas estão imaginando que podem acontecer com essas empresas. Por fim, fazendo uma única indicação aqui, eles fizeram a troca, como eu comentei com vocês, do XP Malls por este fundo imobiliário. E exatamente sobre esse fundo imobiliário eu quero trazer vocês aqui porque ele é um fundo imobiliário não tão conhecido. E exatamente por isso que eu quero mostrar aqui para vocês um pouco do que se trata esse fundo. Primeira coisa, ele é um fundo imobiliário multiestratégico, que é um hedge fund. Então, basicamente, o que ele trata aqui? Ele é um fundo que, de uma certa maneira, ele pode investir em ações relacionadas ao ramo imobiliário e também sociedades de propósito específico, pode investir em outros fundos imobiliários, ele pode investir, de uma certa maneira, em tudo que está relacionado com imóveis, não só como, por exemplo, os fundos de fundos que podem investir em outros fundos imobiliários. Ele pode investir, por exemplo, em LCI, em CRI, e ele pode investir, por exemplo, vamos pegar o Iguatemi, que é um fundo que de uma certa maneira tem uma base imobiliária por detrás, porque está falando do shopping. A gente pode falar, por exemplo, uma Multiplan, podemos falar, por exemplo, de empresas de construção, e exatamente por isso que eu gostei muito dessa mudança. Por quê? Enxergando que no médio e longo prazo nós teremos uma queda na taxa de juros, esse tipo de investimento, claro, investimento imobiliário, ele tende a ter uma certa apreciação e, consequentemente, nós vamos ter um ganho patrimonial efetivo aqui. E esse ganho patrimonial dentro de um fundo imobiliário, como que ele se expressa? Por meio da distribuição dos rendimentos que são comuns, por exemplo, de uma LCI, de um CRI, que paga normalmente ali mensalmente, e quando nós tivermos, por exemplo, ações relacionadas ao ramo imobiliário, quando, por exemplo, nós tivermos a possibilidade de vender essas ações
ações ou receber alguns dividendos dessas ações, possivelmente esse valor vai ser traduzido para o seu cotista como forma de rendimento. E claro, nós sabemos que existe a lei dos fundos imobiliários que prevê uma distribuição mínima e obrigatória de 95% do seu lucro, daquele resultado que foi apurado, pelo menos isso semestralmente. E claro, quando olharmos para todo o dinheiro que efetivamente vai entrar nesse fundo imobiliário, seria interessante você já estar ali posicionado, porque quando os rendimentos vierem muito altos, muitas pessoas vão sair correndo atrás desse fundo sem talvez entender do que se trata, esperando receber de uma forma recorrente altos rendimentos, e na verdade esses rendimentos eles não serão recorrentes, até porque a exposição em SPS, que são sociedades de propósito específico, que basicamente seria para participar de uma forma direta em determinados ramos imobiliários. Então vamos supor que uma determinada empresa venha e queira estabelecer uma sociedade para a construção de um complexo de imóveis. Então você pode, com uma sociedade de propósito específico, injetar dinheiro nessa sociedade para que, com base ali na construção, você consiga oferir um certo ganho, ou até mesmo nessas ações imobiliárias quando forem vendidas. Mas claro, isso são questões oportunísticas de mercado e relacionadas com uma queda da taxa de juros, claro, olhando para frente. E quando você se posicionar numa empresa ou num fundo imobiliário com essas características, você tem que enxergar um fluxo ou pelo menos um ciclo imobiliário que existe. Esse ciclo imobiliário já comentou, por exemplo, o professor Baroni, que é da Suno, outros especialistas também que eu já estudei a respeito do assunto, comentaram que esse ciclo imobiliário ele pode durar mais de 10 anos. Então, talvez se você não enxergar um investimento de médio e longo prazo, considerando um espectro de 10 anos ou alguma coisa próxima a isso, eu não enxergaria esse fundo como interessante para você. Agora, se de uma forma oportunística você quiser entrar nesse fundo esperando que a nossa taxa de juros ela venha num período curto cair, talvez seja interessante para você aportar uma parte do seu patrimônio ou pelo menos uma parcela para que você fique exposto a esse tipo de risco para, claro, compreender depois ali como funciona toda a dinâmica desse fundo. Mas claro, tudo isso aqui é uma recomendação de compra com base em especialistas. Eu particularmente só estou traduzindo isso aqui de uma forma um pouco mais clara para que você consiga entender. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal. Eu sempre trago aqui a minha carteira de investimentos, carteiras recomendadas por especialistas. Trago também motivos para você também estar sempre informado. Trago aqui notícias para você estar sempre bem informado de questões sobre o mercado financeiro, tudo aquilo que pode impactar as suas ações, os seus fundos imobiliários, os seus BDRs, até mesmo as suas rendas fixas por meio de um Tesouro Selic, um IPCA. E por fim, eu também sempre trago aqui alguns conhecimentos gerais a respeito de investimento que eu sei que podem traduzir de uma certa maneira algum conhecimento para você levar para a vida de investidor e alcançar a liberdade financeira, que no final das contas esse é o maior objetivo que nós temos aqui dentro. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!